Bom dia, meus amores, bom dia, meu sexto ano. Hoje, nossa aula de geografia é sobre vegetação. Este assunto ele está no capítulo 10 do livro de geografia de vocês. E vamos conhecer um pouco da vegetação. Tá? Lembrando que este mês nós vamos conhecer dois assuntozinhos: vegetação e a terra, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Tia tá um pouquinho distante porque o olho de tia tá um pouquinho inchado e tá vermelhinho. Mas eu espero que daqui para nossa aulinha ao vivo ele esteja melhor, tá? Ó, vamos lá conhecer os principais tipos de vegetação. Então, ó, para um bom desenvolvimento natural dos ecossistemas, é necessário que haja uma boa relação entre o solo, o sol, o ar e a água, certo? São as diferenças são as diferenças de clima, solo, relevo e hidrografia que fazem com que as paisagens vegetais, apresentem variações. Então, vai variar de acordo com a hidrografia do lugar, com o clima do lugar, com o solo do lugar e com o relevo do lugar. Tudo isso faz a vegetação. Atualmente são poucas as áreas de vegetação original ou nativa que não tenham sido transformadas pelo trabalho humano. São poucas ainda, são poucos lugares com a vegetação sem que o homem tenha mexido, construído ou invadido. Então vamos conhecer os principais tipos de vegetação. Vamos começar pelas florestas. Então existe na Terra, certo? Uma grande diversidade de florestas que mudam de aspecto segundo as variações na umidade e na temperatura da região. Os principais tipos de florestas são equatorial, tropical, temperada e boreal. Repetindo, equatorial, tropical, temperada e boreal. Vamos conhecer agora um pouco das florestas equatropicais. São típicas de áreas quentes e úmidas. Essas florestas apresentam grande biodiversidade e ocorrem em regiões da América Central, da América do Sul, da África e da Ásia. É perennifólia, que seria isso? Suas plantas mantêm as suas folhas durante todo o ano. Então fica sempre verdinho esse tipo de floresta. Apesar dessa riqueza, encontramos geralmente em áreas de solo pobre, dependendo dos nutrientes que advêm da decomposição de restos de plantas, de animais para sua sobrevivência. Então essas florestas, elas sempre vivem verdinhas, com folhas durante o ano todo, porque principalmente existem os decompositores, que são os próprios restos de folhas que caem e já adubam, assim como restos de animais, que também fazem com que essas florestas fiquem sempre desse mesmo jeitinho. Florestas temperadas e subtropicais. Aí já tem uma imagem mais bonita, estão vendo o sexto ano? Ó, sua área original de ocorrência cobre parte dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Regiões de clima temperado, úmido. Foram quase totalmente destruídas ao longo do tempo. As árvores da floresta temperada ganham uma coloração especial durante o outono e perdem folhas no inverno. E por isso são chamadas de caducifólias, porque elas ganham e perdem de acordo com a estação do ano. Já tem uma coloração bem bonita, né, minha gente? As florestas aí temperadas. Florestas boreais, olha que lindo aí, é o gelo, né? Também conhecidas como taiga ou florestas de coníferas, ocorrem em áreas de clima frio. Ui, pega até um casaco, deu até um frio. Com formato de cone, as árvores das florestas boreais apresentam folhas grossas e resistentes ao frio e à neve. Tem que ser, né, minha gente? Tem que ter um corpinho bem forte para aguentar todo esse frio.
e são muito exploradas para a utilização de madeira. Então, por elas serem resistentes e grossas, elas são atrativas aí para a extração de madeira. Vegetação mediterrânea. Já muda o clima, minha gente. Olha que clima mais bonito. É característica de regiões com versões quentes e secos, como o sul da Europa e o norte da África. Esse tipo de vegetação, sexto ano, ó, é característico das regiões de clima mediterrâneo. A predominância de plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte, distribuída de maneira esparsa. Então, é uma área bem, né, grande, densa, e as árvores são de pequeno porte. Savanas, olha, já é outro, né, já outra paisagem. A vegetação característica das regiões tropicais de uma estação seca, inverno, bem definida. Então, esse tipo de vegetação é bem definido, tá? É uma vegetação seca. É composta basicamente de arbustos, plantas rasteiras e poucas árvores. Esse tipo de vegetação ocorre principalmente na África, na Austrália e aqui na nossa América do Sul. No Brasil é conhecido como cerrado. Então, ó, as savanas é lá na África e na Austrália. Aqui no Brasil é o nosso cerrado, que é um lugar quente, com poucas árvores e um território bem vasto. E temos aí os estepes. Os estepes é uma vegetação. Olha como é plano, gente. É bem assim, plano, como se fosse um campo, né? É uma vegetação herbácea presente em regiões semiáridas, constituída por gramíneas que se distribuem de forma irregular. São tipo uma graminha, tá, minha gente? Tudo isso que eu falei. É em forma de tufos e pequenos arbustos. Então, tem pequenos arbustos assim, um aqui, outro lá na China, exemplo. Mas é mais ligado com graminha baixa. A vegetação de deserto. Nós saímos lá da boreal, né? E já estamos aqui no seco. É encontrada nas regiões de clima desértico, onde a quantidade de chuva é muito pequena e permite apenas a existência de algumas espécies de gramíneas, arbustos e plantas isoladas, com poucas folhas e muitos espinhos, e grande capacidade de conservar a água como os cactos. Então, ó, minha gente, esse tipo de vegetação suga a água subterrânea e concentra ali, mantém por um tempão para elas ficarem hidratadas, certo? E temos a vegetação de altitude, ó, lá nas alturas, vamos agora. É uma formação vegetal característica de regiões montanhosas, que apresentam variedade de porte em função do aumento da altitude. É comum a ocorrência de gramíneas, musgos e líquens. São tipos de plantas, tá, minha gente? Então, é uma vegetação das alturas. E para a gente finalizar, temos a tundra, outro tipo de vegetação. A tundra é a vegetação das regiões polares, onde as baixas temperaturas e o solo coberto por gelo durante a maior parte do ano permitem apenas a ocorrência de vegetação por um período de 3 meses, tá? Então, durante um ano, por 3 meses, tem uma vegetação com características da tundra. Durante a maior parte do ano, o solo da tundra permanece coberto de gelo. Porém, no verão, ocorre o descongelamento parcial do solo. E apesar da baixa biodiversidade, a vegetação, olha, ganha vida. Essa vegetação é formada por musgos, líquens e umas poucas plantas rasteiras. Essa formação vegetal é típica das regiões polares.
Então, meus amores, hoje nós vimos os tipos de vegetações, mas nós com o decorrer do mês, tá bom, meus amores? Não se preocupe, nós vamos ter mais exemplos, vamos ter mais paisagens para a gente aprender sobre cada tipo de vegetação. Um beijo, meu sexto ano, e até mais!